todos, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para mais um trabalho, né? Um fórum de harmonia tonal, na qual era para escolhermos um tema, né? Que foi abordado dentro dos ciclos. E o tema que eu escolhi foi escalas gerais. E hoje falaremos um pouco sobre escala geral. E a primeira coisa que eu quero falar é o que é escala geral, né? A escala geral, ela abrange um conjunto de todos os sons musicais possíveis, né? E a serem identificados pelo ouvido humano, né? E ela é composta por 97 sons, dentre quais são 57 sons são naturais e 40 alterados. O som mais grave, ele vibra a 16 Hz, vibrações duplas por segundo, sendo ele produzido por um tubo de 32 pés do grande órgão, né? E o som mais agudo, ele vibra 4.100 Hz, produzido pelo flautim, que é aquele instrumento, uma flautinha pequena, né? Então, é o instrumento mais agudo, e o tubo do piano, que seria, na verdade, do órgão, né? É o mais grave. Dentro das escalas modernas, ela, da cultura ocidental, né? Ela pode ser dividida em quatro a cinco, né? Que seria a escala cromática, a maior, a menor, a pentatônica ou a chinesa, como eles falam. E sendo que a escala menor, ela se divide em três, que a gente chama de escala menor natural ou primitiva, escala menor harmônica ou escala menor melódica. Só que hoje vamos aprofundar mais na escala maior, tá? Hoje vamos aprofundar no nosso conteúdo na escala maior. A escala maior é uma sequência de notas ordenadas de 8 notas musicais sucessivas, ou seja, como se fosse uma escada, né, sem pular o degrau. Então, o padrão da escala maior, ela é o primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E volta para o primeiro. Então, o primeiro seria Dó, o segundo seria Ré, o terceiro Mi, aí o quarto Fá, quinto Sol, sexto Lá, sétimo Si, voltamos para o primeiro Dó, tá? Então, dentro dessas escalas, do primeiro grau para o segundo, a gente tem um tom. Do segundo grau para o terceiro, a gente tem outro tom. Do terceiro para o quarto, a gente tem um semitom, porque é um mi para o fá, é um semitom. Aí, do quarto grau para o quinto, a gente tem o tom. Do quinto para o sexto, a gente tem o tom. Do sexto para o sétimo, a gente tem o tom. E do sétimo para o primeiro, que volta à oitava, então seria um semitom. Por quê? Porque é si pro dó. Então, do mi pro fá e do si pro dó é um semitom. O restante fica um tom. Outro tema que pode ser abordado para que serve a escala maior. Então, a escala maior, ela pode ter diversas utilizações, né? Por isso ela é tão importante para o músico. Em resumo, como elas, podemos criar solos, melodias de voz, pegar músicas de ouvido e etc. Na imagem que eu vou colocar agora, ela vai dar na clave de sol, tá? Então, ela vai dar uma sequência da escala maior. Então, ela vai começar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Até aí, até esse dó, que é a oitava que a gente falou anteriormente. Então, nós podemos entender que a escala musical é como uma família de notas, né? Primeiramente, percebemos que essas notas, elas sucedem consecutivamente de maneira ascendente. Então, ela começou, vocês podem ver que ela começou do mais grave para o mais agudo. Porém, também tem a escala descendente, que ela começa do mais agudo para o mais grave. Quais são os graus da escala maior?
né? Primeiramente, temos que entender que as notas que formam a escala são chamadas de graus, né? Assim como cada nota da escala corresponde a um grau. Então, os graus são enumerados e indicados por algarismo romano. E como podemos falar isso? Então, assim, a primeira nota musical equivale ao grau 1, né? A segunda equivale ao grau 2, a terceira ao grau 3 e assim por diante, como eu havia falado antes. Então, depois do sexto grau, teremos o sétimo, o oitavo. E o oitavo, ele equivale à nota da escala, que é a mesma nota do primeiro grau, como eu falei. Então, a gente começa primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O oitavo grau se torna o primeiro grau da escala, ok? Então, vamos conhecer, enfim, os sétimos graus da escala. Então, o primeiro grau, a gente se chama ela de tônica. Além de dar o nome a essa escala, e ao tom é a primeira nota da escala. Então, quando a gente tem a primeira nota no primeiro grau, se for dó, a escala é de dó. Se for ré, a escala é de ré. E assim por diante. O segundo grau, ele é chamado de supertônica. Esse é um grau acima da tônica e um grau abaixo da mediante. É a segunda nota da escala. Então, se a gente está na escala de dó, o segundo vai ser ré, certo? O terceiro grau, ela se chama mediante. Ela é um grau que está localizado a um grau acima da supertônica e um grau abaixo da subdominante. Ela é a terceira nota da escala. Então, a terceira nota da escala a gente chamamos de, se é dó a primeira, a segunda é ré, a terceira vai ser que nota? Mi, né? E o quarto grau a gente chama de subdominante, que ela encontra-se um grau acima da mediante e um grau abaixo da dominante, que é a quarta nota da escala, que então vai ser dó, ré, mi, fá. Então vai ser a subdominante, vai ser o fá. O quinto grau se chama dominante. Ela é a quinta nota da escala que está situada entre a subdominante e a superdominante. Subdominante e a superdominante, né? É o grau mais importante da escala depois da tônica. Então, quando a gente vai fazer uma composição, por exemplo, sempre a gente usa primeiro, quinto, porque eles são mais importantes. Então, o quinto grau da escala de dó seria o sol. O sexto grau, a gente tem a superdominante, que encontra-se acima de uma dominante e um grau abaixo da sensível ou subtônica, que é a sexta nota da escala, que seria na escala de dó maior, seria o lá, né? E o sétimo grau, a gente tem a sensível ou subtônica, que é a sétima nota da escala, que pode ser chamada de duas maneiras diferentes, dependendo da sua distância em relação à tônica. Então, quando ela é localizada no meio tom abaixo da tônica, ela é chamada de sensível. Quando ela é localizada um tom abaixo da tônica, ela é chamada de subtônica, né? Eu vou colocar agora uma representação dos graus no pentagrama para vocês terem uma ideia de como é. Tá? Então, o primeiro grau, como vocês podem ver, ele tá tônica, o segundo supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante, sensível e subtônica e tônica, tá? Isso é os graus da escala no pentagrama, como vocês podem ver. E também é importante ressaltar que na escala descendente, os graus se mantêm da mesma maneira ascendente. Então, enquanto subindo as notas, enquanto descendo, eles vão manter o mesmo grau, o mesmo lugar, não altera. Agora vamos entrar em outra parte. Quais são os intervalos da escala maior, né? Vamos falar um pouco mais detalhado.
Então, a escala maior, ela é formada pelos seguintes intervalos: tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Podemos pensar nessa organização de tons e semitons como um padrão, tá? Sendo assim, nós somos capazes de encontrar todas as escalas maiores utilizando pela estrutura de intervalos. Então, vamos analisar agora a escala de Dó maior. A imagem a seguir agora que eu irei colocar vai ser a escala de Dó maior. Aí vocês vão conseguir identificar das notas, vai estar as notas, os graus e a divisão de tons e semitons, né? Então, podemos observar o quê? O primeiro, a gente tem um dó, segundo ré, mi. Daí, está vendo que do mi para o fá é um semitom. E lá na frente do si para o dó, que é o sétimo grau, para o oitavo, que em tese seria o primeiro grau, a gente tem outro semitom, que é do si para o dó. Repare que iniciamos com a nota dó, né, que é o primeiro grau da escala, e seguimos a estrutura de intervalos da escala maior. Com isso, nós formamos a escala de dó maior. E uma das características marcantes da escala de dó maior é a ausência de acidentes sustenidos e bemóis. Então, vamos fazer agora o mesmo processo com a escala de Sol maior. Então, agora vamos analisar a escala de Sol maior. Podem identificar na foto a seguir a escala de Sol maior. Então, o primeiro grau, como eu havia dito, a tônica é sempre a primeira, né, que é a tônica, o primeiro grau, que é a tônica, vai ser sempre a nota que está indicando da escala. Então, se a gente vai fazer a escala de Sol maior, dentro da escala de Sol maior, a gente tem um sustenido, que é o Fá sustenido. Então, a gente começa com a nota Sol e vai subindo a escala sucessivamente, uma atrás da outra. Então, a gente tem o Sol, primeiro grau, aí a gente tem o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, aí a gente tem o Fá sustenido. Então, ali, o Mi pro Fá, lembra que na escala de Dó maior, o Mi pro Fá é semitom, mas agora como a gente colocou o Fá sustenido, então ele se torna um tom. Então, do Mi pro Fá vai ser um tom e não vai ser mais um semitom. Porque antes era Fá natural na escala de Dó maior. Então, Mi para Fá natural é semitom, né? Então, agora a gente tem do Mi para o Fá sustenido, vai ser um tom. Então, observa que a mesma coisa da escala de Dó, né? Tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Porém, a gente começou em Sol e colocou Fá sustenido, né? Para que ficasse igual. Quais são as escalas maiores, né? Podemos utilizar a estrutura de intervalos apresentada anteriormente, que seria tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom, como uma espécie de mapa, né, que nos mostrará o caminho para encontrar qualquer escala maior. Eu vou colocar agora a seguir uma tabela com todas as escalas maiores. E essas escalas maiores, como que ela é formada, né? Observem a tabela a seguir.